O Caibalion, edição definitiva e comentada. Um estudo da filosofia hermética por William Walker Atkinson, escrevendo como os três iniciados. Introdução e edição de Philip Deslippe. Habent sua fata libelli. Os livros têm seu próprio destino. Terencianus Maurus. Quase um século depois de sua publicação inicial, o Caibalion continua a mostrar que é um dos mais importantes e influentes textos ocultistas escritos nos Estados Unidos. Ao contrário de obras de importância incomparável que apresentavam doutrinas secretas volumosas ou preceitos secretos de grande abrangência de todas as épocas, o Caibalion era ao mesmo tempo pequeno e sucinto em seu enfoque. Obra que se autodefine como um pequeno volume. O Caibalion resume a filosofia hermética em 7 princípios básicos. Esses 7 princípios herméticos de O Caibalion conectaram os universos ocultistas dos séculos XIX e XX, unindo antigos preceitos esotéricos e organizando-os de modo que pudessem, com originalidade inigualável, inspirar um vasto e diferenciado grupo de seguidores até os dias de hoje. O Caibalion não apenas formou a base para outros preceitos ocultistas e escolas de artes mágicas, como também desempenhou um importante papel em tradições norte-americanas tão divergentes quanto o pensamento positivo e o nacionalismo negro. Se, por um lado, o legado de O Caibalion teve importância e influência singulares, por outro, a obra também deixou um rastro de mistério e confusão, devido ao fato de seu autor ter escrito sobre um pseudônimo, as circunstâncias de sua publicação e o uso extremamente difundido do texto. O Caibalion parece existir numa época de limbo que lhe é único. Ao contrário de qualquer outro livro moderno com um público leitor comparável, até hoje existe pouca clareza ou consenso acerca de seu autor, de quando o livro foi escrito e de quais fontes ele utilizou. Em diferentes momentos, o Caibalion tem sido visto como uma obra antiga e moderna, original e parte de uma tradição cujas origens se perdem no tempo, oriental e ocidental, de inspiração divina e humildemente assinada por uma mão humana. Com tantas cópias, alterações e redefinições dos 7 princípios herméticos de O Caibalion no século passado, sem nenhum conhecimento ou consciência de sua fonte. As ideias nele contidas não só se tornaram confusas, como também extrapolaram a obra que lhes deu origem. Embora tudo isso tenha certamente contribuído para o grande fascínio e curiosidade despertados por O Caibalion, na verdade também impediu que a obra fosse apreciada em profundidade e tivesse suas qualidades plenamente reconhecidas. Nesse sentido, a introdução a esta edição definitiva de O Caibalion apresentará, pela primeira vez, não apenas uma história abrangente da obra, mas também responderá a muitas questões que envolvem sua criação.
o que inclui a determinação definitiva da identidade de seu autor, William Walker Atkinson, o professor arcano. Na época em que escreveu o Kybalion, William Walker Atkinson, um ex-advogado, redefiniu um antigo termo jurídico de sentido mais místico como um lema para seu livro De Arcane Theatrum. A expressão é latina, ex uno disse omnes, que significa um único exemplo nos permite inferir todos os outros. O lema era apropriado a Atkinson, que parecia abarcar todas as coisas com uma série infinita de temas em seus livros, artigos e conferências. Mesmerismo, habilidade para vendas, cura psíquica, budismo, criação de filhos, frenologia, lógica e raciocínio clássicos, yoga, treino de memória e ocultismo, para citar apenas alguns. Ele alternava a descrição de seus escritos. Ora se tratava de ocultismo prático, ora de nova psicologia ou novo pensamento. E em momentos distintos ele se via como professor de metafísica e ciência da mente, quando não simplesmente um autor. Apesar de toda essa variedade, a mensagem central em toda a sua obra, ou exemplo único, era invariavelmente simples e direta. A mente, quando controlada e utilizada, poderia mudar a vida de uma pessoa e fazê-la ascender. O maior legado da produção de William Walker Atkinson como escritor talvez seja o modo como sua bibliografia de aproximadamente 100 títulos pode ser descrita não em termos de livros, mas em termos de séries de livros. A série Nova Psicologia, em 9 volumes para o Progress Company, e outra série com o mesmo título em 4 volumes para a Elizabeth Tone Company. Os 7 volumes da obra The Arcane Theatrum e os 12 volumes da série Personal Power, atrelados à produção e à mística que envolviam Atkinson, havia ainda mais de meia dúzia de pseudônimos que ele utilizou para assinar seus livros. Entre eles, Yogi Ramacharaka, Theron Q. Dumont e Magus Incógnito. Além de autor, Atkinson trabalhou simultaneamente como editor e colaborador das revistas Suggestion, New Thug e Advanced Thug, e também escreveu prolificamente para várias revistas, entre elas a Nautilus de Elizabeth Tone. Atkinson envolveu-se com a internacional New Thug Alliance, da qual foi vice-presidente honorário por algum tempo e frequentemente fazia palestras e conferências a convite de outras personalidades eminentes do New Thug. Durante as 3 décadas em que Atkinson escreveu, ele mudava com muita frequência e, pelo menos durante 3 períodos distintos, morou tanto em Chicago como em Los Angeles, cidades que eram 2 dos mais importantes polos aglutinadores do misticismo e do esoterismo nos primórdios do século XX. Sua fama como escritor, sua posição como editor de revistas e membro da INTA
Suas raízes em diferentes cidades e, não menos notável, sua personalidade gregária. Tudo isso contribuiu para colocar William Walker Atkinson em contato, em suas diferentes aptidões, com um vasto quem é quem do Newton e do esoterismo daquele momento. Julia Seton Sears, Ernest Holmes, Ellen Williams, Henry Harrison Brown, Ella Weller Wilcox, Sidney Weltman, Christian D. Larson e Annie Hicks Mills, para citar apenas alguns. Nascido em Baltimore em 1862, poucos meses depois da Batalha de Antietam, William Walker Atkinson foi criado em um sólido lar de classe média e recebeu sua educação formal em escolas públicas. Com um pouco mais de 20 anos e lutando para encontrar trabalho devido à morte do pai, parece que ele sofreu uma crise psicológica ou emocional, desaparecendo por vários dias, mas sempre retornando para juntar-se à sua família na casa em que viviam. Com o tempo, o jovem Atkinson estabeleceu-se, passou a trabalhar na mercearia da família e terminou por casar-se com Margaret Foster Black no dia de Halloween, em 1889. O casal teria 2 filhos, William C. Atkinson e Joseph Welsh Atkinson, que morreu na infância. Em 1893, como era comum na advocacia, Atkinson passou 2 anos como aprendiz de um advogado da Pensilvânia e, depois de ser aprovado no exame da Ordem dos Advogados, passou a atuar como um bem-sucedido advogado independente. Seus principais campos de atuação eram testamentos, inventários e partilhas. Bem na virada do século, a vida de William Walker Atkinson sofreu um abalo quando, depois de mudar-se para uma cidade vizinha para juntar-se a um escritório de advocacia, na condição de sócio, foi-lhe negada a simples e rotineira transferência de suas credenciais jurídicas. A Ordem dos Advogados local insistia em afirmar que as credenciais de Atkinson seriam invalidadas com a mudança e que ele teria de esperar 6 meses para poder refazer o exame da ordem sob sua supervisão. Atkinson viu-se impossibilitado de trabalhar e precisou recorrer às mesmas pessoas que pareciam estar claramente contra ele. Os amigos mais próximos de Atkinson diziam que ele estava obcecado pela injustiça. E mais tarde ele escreveria sobre o terrível preço que teve que pagar por esse contratempo que exauriu suas finanças, sua saúde e energia. A essa altura de sua vida, Atkinson descrevia-se como um ocultista teórico, mas carecia de experiência prática. Sua situação, porém, o obrigou a pôr o conhecimento esotérico para funcionar no aqui e agora, e ele rapidamente adotou o utilitarismo da escola de pensamento positivo do Newton e o fez com o fervor dos convertidos. Esse casamento do esoterismo com sua aplicação prática seria a pedra angular de seu pensamento pelos próximos 32 anos.
exatamente como ocorrera com a visão de um mundo e a linguagem legalista de sua carreira anterior. Entre setembro e dezembro de 1990, William Walker Atkinson se mudou para Chicago com a família e ali deu início à sua nova vida de escritor, tendo concluído seu primeiro livro, Tung Force, depois de estabelecer-se na cidade. Poucos meses depois, já havia começado a escrever textos anônimos para uma revista dedicada ao hipnotismo terapêutico e medicinal, intitulada Suggestion, e logo passou a exercer o cargo de editor assistente. Atkinson criou sua própria escola de ciência mental por um breve período e também dava consultas a pacientes e clientes particulares, uma prática que ele não abandonaria até o fim da vida. Você que gostaria de se aprofundar no seu despertar, acesse agora o link Cápsulas do Despertar na descrição desse vídeo. Você tem carro? Tem seguro? Que tal um plano que cabe no seu bolso? Que inclusive cobre orçamentos de outras seguradoras, caso o seu plano esteja próximo de vencer e precise renová-lo. Mande mensagem no WhatsApp que deixarei na descrição desse vídeo. Gostaria de acessar dicas preciosas para faturar dinheiro usando as suas redes sociais? Eu utilizo e super recomendo o curso Garimpo Digital do professor Marcos Trombetta. Interessado? Acesse o link na descrição desse vídeo. Gostaria de participar do meu grupo de transbordo Destrave Sua Prosperidade no WhatsApp? Acesse o link que deixarei na descrição do vídeo. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe, comente o que você achou deste vídeo. Se inscreva no canal para ajudar no crescimento dele. Assim, o conteúdo chegará a mais pessoas. Ative o sininho para receber notificação quando eu compartilhar vídeo novo. Faça parte do meu grupo no Telegram, pois lá eu compartilho os conteúdos novos. Conheça também os meus outros canais aqui no YouTube. Deixarei os links dos outros canais na descrição e também o link para acessar o meu grupo do Telegram. Gratidão por assistir. Grande abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.